Tem coisas na vida que eu acho que nem se a gente tentar muito a gente consegue entender. Ou enxergar de um ângulo ou de perspectiva diferente. Tem coisas que acontecem na vida, no futebol, em qualquer coisa que seja, que mesmo se você olhar em 395 mil perspectivas diferentes, ângulos diferentes, lados diferentes, você nunca vai conseguir chegar a uma conclusão. E eu pensei muito nisso hoje assistindo esse jogo do São Paulo. Que obviamente foi um jogo ridículo, foi um jogo ruim, foi mais um jogo em que o São Paulo com as reservas não consegue produzir nada. E eu tenho bastante coisa para falar hoje sobre esse jogo. Eu acho que a gente tem que tratar sobre muita coisa porque esse jogo escancara muita coisa. Mas vamos ao básico. Escalação do São Paulo para a partida de hoje. Time completamente reserva. Jandrei, Ferreira, André Silva, Marcos Antônio, Bobadilha, Tressoldi, Alan Franco, Ferrarese, Eric Patrick e Matheus Alves. Essa foi a escalação do São Paulo. Primeira conclusão que eu chego com o jogo de hoje. O São Paulo não tem time reserva. O São Paulo tem o time titular e algumas peças para entrar e integrar ao time titular quando necessário. Mas se o São Paulo perder 1, 2, 3 jogadores, acabou o time. Eu acho que isso ficou muito claro pra mim. Porque no papel não é ruim. Se você olhar, por exemplo, Eric, Ferrarese, Bobadilha, se você olhar André Silva, nesse prisma, no papel, não é um time ruim. Mas no campo é horripilante. É horroroso. É a coisa mais feia que eu já vi na minha vida. Esse time reserva não joga 1/3 do que o time titular joga. A gente não tem time reserva. Esse é o primeiro ponto que eu chego hoje assistindo esse jogo do São Paulo. Segundo ponto, o Zubeldia não é treinador pro São Paulo. Você pode chorar, você pode falar que a gente tá fazendo terrorismo, que a gente tá fazendo tempestade em copo d'água, que é início de temporada, que o Zubeldia vai melhorar, que o Zubeldia vai fazer esse time jogar bola. Não vai. E isso não é pessimismo, isso são fatos. Não vai. O Zubeldia não vai fazer o São Paulo jogar bola. Sabe por que ele não vai? Porque ele tá quase 1 ano no São Paulo e ele depende de talentos individuais para fazer esse time jogar. Porque o que a gente viu hoje? A gente viu ele no segundo tempo desesperado, colocando 2 centroavantes para tentar fazer chuveirinho na área e nem isso o time conseguiu fazer. Sabe o que aconteceu hoje? O São Paulo jogou com um esfacelado, um desmantelado, um pisado, um time sem perspectiva nenhuma no campeonato, que não sofre pressão da torcida, porque, me perdoem, mas o Bragantino não tem torcida o suficiente para fazer pressão nesses jogadores, mas um time esfacelado, desmantelado, acabado, sem perspectiva de nada. O São Paulo foi enfrentar esse time. E sendo o time A ou B, era obrigação de ganhar esse jogo. Ah, porque você... Era obrigação ganhar esse jogo. Não era pra fazer um jogo ridículo, um jogo horrível desse, onde não conseguia trocar 3 passes. Onde sempre a decisão errada era próxima. A gente sempre podia esperar que a próxima jogada, o próximo lançamento, a próxima decisão a ser tomada seria ruim. De todos os jogadores que entraram em campo hoje. Com o dedo do treinador. Aí o São Paulo vai enfrentar esse time porque eu sou a favor de assim, o time tá sem perspectiva, tá chutado, machucado, apanhando de todo mundo. Vai enfrentar o São Paulo? Nem precisa. Descansa os caras. Na boa, irmão, descansa os caras. Inventa qualquer história, mas não precisa levar o time pra fazer a gente passar essa vergonha. Toda vez que a gente enfrenta time que tá na merda, toda vez que a gente enfrenta time que tá perdendo, apanhando de todo mundo, a gente ressuscita. Foi assim contra o Santos, foi assim hoje contra o Bragantino. E o São Paulo tem a proeza de perder para esses times que estão apanhando de todo mundo no campeonato. O Red Bull Bragantino tinha uma vitória no campeonato e o São Paulo conseguiu a proeza de perder para esse time. Aí vai ter gente que vai ter coragem de olhar para mim e falar que não é culpa do treinador. É culpa do treinador. Sabe por quê? Porque há uns 4, 5 meses que o São Paulo não joga bola. Ai, mas o jogo contra o Corinthians? O jogo contra o Corinthians, quem foi que decidiu? Oscar, Lucas, Caleri
e um pouquinho o Luciano. Talentos individuais. O jogo contra o Guarani, o São Paulo jogou mal, mas ganhou no sofrimento de 1-0 do Guarani. O jogo contra o Mirassol, o São Paulo dependeu de quê? Talentos individuais. Mais uma vez, até quando talentos individuais vão manter o Zubeldia no cargo? O que ele fez hoje, eu não tenho palavras. A minha paciência com o Zubeldia acabou. Se ela já estava por um fio, o fio se rompeu hoje. Além do mais que ele decidiu por vontade própria poupar o time, colocar o time em reserva, e quando viu que o time estava um cemitério de jogadas, mesmo com o Bragantino jogando com 1 a menos, quando ele viu que o time estava um cemitério de jogadas, que o Cleiton nem sequer sujou o uniforme dele hoje, ele não sujou. O mesmo uniforme que ele entrou no primeiro tempo, ele saiu no segundo. Ele não fez uma defesa. Uma. No segundo tempo, parecia que quem estava jogando com 1 a menos era o São Paulo. Porque estava muito mais perto do Bragantino fazer o 2-0 do que o São Paulo empatar e virar a partida. Que jogou o segundo tempo todinho, 45 minutos mais 6 minutos de acréscimo, 51 minutos com um jogador a mais. E não conseguiu fazer o Cleiton sujar o uniforme dele, não conseguiu fazer uma jogada decente e ainda perdeu várias jogadas pro Bragantino, que tava apanhando de todo mundo. Aí ele desesperou e o que ele fez? Ele começou a colocar o time titular, começou a colocar o Oscar, colocou o Caleri, colocou o Alisson, colocou o Luciano, que inclusive tomou amarelo, tá suspenso, não enfrenta a Inter de Limeira. E a culpa é minha? Eu sou a culpada de ter perdido 2 horas assistindo esse time jogar? A culpa é de vocês? Não, a culpa é do treinador. Porque esse time reserva é ridículo, óbvio. Ferreira, mais uma partida ridícula do Ferreira. Inclusive o primeiro gol, vamos lá. Primeiro gol do São Paulo. O São Paulo estava no campo de ataque, o Ferreira erra um domínio que é fundamento básico do futebol. Ferreira muito mal depois que voltou de lesão. Ele tinha que ficar escanteado no banco e não tinha nem que ter chance no time reserva. Começa por aí. O Ferreira erra um domínio, o São Paulo perde a bola, contra-ataque do Bragantino, o cara chuta de fora da área e o Jandrei, com os bracinhos dele minúsculo, deixa a bola passar, gol do Bragantino. Que assim, honestamente, se o Yang e o Leandro são piores do que o Jandrei, eu aconselho, já que vocês querem eliminar a caixa, vocês querem fazer dinheiro, rescinde o contrato do Leandro e do Yang. Se eles conseguem ser pior do que isso aí, que é o Jandrei, que a gente tá acostumada, o Jandrei tomar esse tipo de gol, e ia tomando o segundo de cobertura, porque saiu todo esbaforido. Se esses meninos são piores do que o Jandrei, rescisão. É rua. E aí, pra gente fechar com chave de ouro, que já tava ruim, que pode piorar, simplesmente ele faz todas as substituições em um jogo como esse, com o São Paulo com 1 a mais, ele não dá minutagens pro Rian Francisco. Sabe quantos minutos o Rian Francisco teve pelo São Paulo? 9 minutos. 9. Sabe quando o Rian Francisco entrou? Quando o São Paulo tava perdendo na Vila pro Santos, naquele pasto lá que o São Paulo jogou. Contra o Mirassol? Não entrou. Contra o Corinthians? Não entrou. Sabe quando ele entrou? Contra o Santos. E teve pouquíssimos minutos. Ele não teve a pachorra de colocar o menino pra jogar. Então, a partir de hoje, eu sou a maior hater do Luiz Zubeldia. Enquanto ele permanecer no São Paulo, eu serei hater. E eu vou falar mal dele todos os pré-jogos e todos os pós-jogos, até ele ser demitido. Ah, mas é culpa 100% dele? Não. Mas se ele tá quase 1 ano no São Paulo e é esse futebol que esse time apresenta, desculpa, eu não quero. Um time que não tem triangulações, um time que não joga junto, um time que vive de lampejos, de talentos de jogadores individuais, não vai pra lugar nenhum. Sabe por quê? Não dá pra você usar o seu time titular o resto da temporada. Até porque os caras vão ser convocados pra seleção brasileira. E aí, quem é que vai representar a gente? O morto do Ferreirinha? O Juan Tressoldi, que é horrível, que é um péssimo zagueiro? O Ferrarese improvisado na zaga quando tinha que estar jogando O Ferrarese improvisado na lateral, perdão, quando tinha que estar jogando na zaga?
ocupando o lugar do Tressoldi. Não, mas tudo bem. Vamos abrir mão do William pra deixar o Ferreirinha no time. O Ferreirinha que sempre a próxima decisão do Ferreirinha é a pior. Sempre. Não, tudo bem. Vamos negociar o Moreira porque ele se machuca muito. Vamos fazer fluxo de caixa. Vamos emprestar o Moreira pro Porto pra gente improvisar o Ferrarese na lateral e deixar o ruim do Juan Tressoldi na zaga. É isso que a gente vai fazer. Parabéns, diretoria do São Paulo. Parabéns. Vocês merecem, vocês realmente merecem uma medalha de pior gestão do futebol brasileiro. A pior gestão do futebol brasileiro é a de vocês. Porque a gente não tem, o nosso time competitivo é o time titular. Quando tem Oscar, Caleri, Luciano, Alisson, Pablo Maia, quando precisa do time B, é isso aí que a gente vê. A gente perde, a gente apanha pra time que tá apanhando de todo mundo. Então nos poupe da vergonha e da humilhação. Sempre quando for um time que tá capengando no campeonato, faça o favor. Não estrague o final de semana dos seus torcedores. Dá WO. Porque dando WO, a gente nem perde o tempo de fazer isso aqui, ó. Sofrer pra assistir um jogo horrível desse. Por gentileza, faça-me esse favor. Fala pros jogadores, a gente vai perder, amigos. A gente vai perder. Então vamos fazer o seguinte, vamos inventar qualquer coisa aqui, ó, que teve um surto de virose no elenco inteiro e ninguém vai conseguir viajar. WO, é mais fácil vocês darem a vitória do que vocês ficarem apanhando todo jogo de time que apanha de todo mundo no campeonato. E a gente que tem que ficar assistindo uma porcaria dessa. Eu prefiro, no meu olho, assim, sabe? Pegar 2 agulhas bem afiadas e fazer isso aqui do que ver esse time reserva do São Paulo jogar. Palhaçada. E ainda vai ter gente que vai culpar o Matheus Alves, tá? Vai ter gente que vai culpar o Matheus Alves. Escreve o que eu tô falando pra vocês. Se vocês não ver se a crítica não vai cantar solto em cima do Matheus Alves. Como se só ele tivesse feito um jogo ruim hoje. Parabéns, Luiz Ubeldia. Não dá minutagem pro Rian, não dá minutagem pro Lucas Ferreira. Sim, realmente, o Ferreirinha é melhor. Ele é melhor que o Rian Francisco. O Eric é melhor do que o Lucas Ferreira. Parabéns. Parabéns. Você tá de parabéns. E a partir de hoje, Johanna Rosa, eu serei sua hater até você ser demitido. E você não é 100% do culpado. Só que essa corja que tá aí na diretoria do São Paulo, a gente não vai tirar. A gente não consegue tirar, mas você vai sair. Ai, mas coloca aqui no lugar, deixa sem. Deixa os caras se treinar e se escalar. Tá melhor. Porque é como se a gente tivesse uma porta que só toma amarelo na beirada do campo. Que falta que vai fazer? Deixa sem.